O Senhor Jesus, ele nos ensinou a nos conectarmos mais com o nosso Pai profundamente. E lá em Mateus 6, o Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, Jesus ele está aqui fazendo uma separação dos hipócritas e dos seus discípulos. Ele diz: Mas tu, então, nós não somos como os hipócritas. Ele nos ensina, ele está nos ensinando a não sermos como os hipócritas e nos dizendo: quando orares, faça diferente dos hipócritas. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em oculto, teu pai. E o seu pai que te vê secretamente te recompensará. Ou seja, não é apenas sobre um local de oração. Nós vemos muitas pessoas se direcionando a Deus com ensinamentos, de como se fosse apenas um local que deveríamos orar a Deus. Mas o Senhor, Ele quer conosco relacionamento diário, oração diária no nosso secreto, não apenas em quatro paredes, num local, como os conflitos da sociedade antigamente nós víamos entre os samaritanos que pensavam que era para adorar somente no monte, enquanto os judeus pensavam que era somente no templo, e Jesus ele nos ensina que é sobre o coração, sobre a adoração em espírito e em verdade. Que eis que chegado que os adoradores em espírito e verdade adorarão ao Pai. Então Jesus ele nos ensinou não apenas com os ensinamentos e não somente na sociedade da época, mas ele nos ensinou a nós hoje como sermos diferentes, como de fato sermos aqueles que agradam ao Pai, aqueles que se conectam com o Pai de coração sincero, de coração quebrantado, de coração aberto, não apenas determinando um local aqui adorar, aqui orar ao Pai, mas expondo seus sentimentos, seus pensamentos ao Pai, conversando com o Pai para além dos locais que eram na lógica dos religiosos a se colocar em oração, porque muitas vezes, como antigamente, os hipócritas, eles diziam que era para se, eles diziam e agiam como se fosse para orar em pé nas sinagogas, ou seja, determinavam um local que era para adoração ao Senhor. E poucos se importavam, poucos deles se importavam realmente com aquilo que de fato importava, o coração entregue a Deus, o coração verdadeiramente adorador que busca agradar a Deus e não se fixar em lógicas religiosas que ditam que é sobre um local, sobre palavras que devem ser repetidas a Deus. E aí Jesus ele segue o texto nos dizendo: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Senhor nosso Deus, Ele nos ouve. Jesus aqui ele está nos ensinando que o Senhor ele nos ouve e que a gente não precisa ficar repetindo como se Deus não estivesse nos ouvindo, repetindo rezas, repetindo palavras, como se nós ordenássemos alguma coisa a Deus. Nós não precisamos fazer repetições como os gentios. Nós só precisamos ser de coração entregue a Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor em sinceridade, em espírito, em verdade. Não é diante daquilo que religiosos nos ensinam, mas é o que Jesus nos ensina. E Jesus aqui nos ensina que nós devemos entregar o nosso coração a Deus. Não apenas em locais que pessoas religiosas predeterminam que devemos orar, mas no nosso secreto, no nosso dia a dia, dia após dia, abrindo nosso coração em sinceridade,
orando a Deus, nos conectando com o Pai, porque a oração ela nos leva além. A oração ela nos conecta ao Pai. E o Senhor Jesus ele segue o texto dizendo: não vos assemelheis, pois a eles. No caso, ele está falando aqui dos hipócritas. Jesus nos diz: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos perdirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina como nos dirigirmos ao Pai e como não cairmos em erros, como aquelas pessoas que se posicionavam dentro da vida espiritual de uma forma que desagradava a Deus, que nós não sejamos essas pessoas que se posicionam dentro da vida espiritual com sentimentos carnais, com sentimentos de simplesmente se posicionarem em oração para serem vistos por pessoas, para serem reconhecidos por homem, aqueles que se posicionam em oração, em jejum, em atos de ajudar o próximo, para que pessoas o considerem como valorosos diante da vida espiritual, mas que o nosso galardão ele não venha de homens e sim de Deus, porque aqui Jesus ele nos ensina que nós devemos buscar o nosso coração verdadeiramente entregue a Deus e não a pessoas, não a homens. E o nosso coração é verdadeiramente entregue a Deus quando buscamos a Deus em espírito e verdade. E isso vem através da palavra de Deus. Em Jesus Cristo nós encontramos o nosso verdadeiro caminho de como nos posicionarmos em todas as situações, inclusive na nossa oração, que não deve estar limitada a locais, a um dia na igreja, a um dia nos cultos, e sim que a nossa intimidade com Deus seja buscada no nosso dia a dia, através da constância na oração, quando ninguém não nos está vendo, no nosso secreto, em oculto, porque o nosso Pai que nos vê secretamente, ele vai nos recompensar. E diante disso, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos, porque o Pai, ele sabe aquilo que nós precisamos, mas ele não quer de nós que a gente se posicione na nossa vida espiritual de modo a o buscar para ter reconhecimento de pessoas, para ter de pessoas aquilo que nós só encontramos em Deus. Mas muitas vezes pessoas feridas emocionalmente também, elas se posicionam de modo a querer recompensas terrenas, recompensas de homens, quando na verdade o nosso coração ele só se preenche da verdadeira fonte da vida, da verdadeira água que nós bebemos e não temos sede, e do verdadeiro alimento que comemos e não temos fome, que é Jesus Cristo. Então, quando nós alimentamos da palavra de Deus em Jesus Cristo, buscando se alinhar com os comportamentos que Jesus Cristo nos ensina através das suas palavras e das suas atitudes, nós temos a verdadeira segurança. Nós temos o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, são os comportamentos, o caráter que Jesus Cristo nos ensina, com as suas ações que ele teve aqui na terra. E uma delas foi sobre a oração, que ele nos ensinou a não buscarmos a oração para reconhecimento humano, em repetições vãs, em rezas que nos ensinam a repetir como se o Pai não soubesse aquilo que nós precisamos. Isso não significa que não devamos perseverar em oração. Nós devemos sim perseverar em oração, assim como nosso Jesus nos ensinou. Mas nós não devemos buscar fazer da vida espiritual e da oração um meio para ter reconhecimento de homens, para nos sentirmos como alguém de valor, para termos galardão de homens. E sim, nós devemos buscar a Deus não apenas um dia, uma lacuna da nossa semana, dos nossos dias,
uma lacuna entre quatro paredes numa igreja, e sim nós devemos buscar intimidade e o relacionamento com Deus todos os dias no nosso secreto, porque o Pai que nos vê, ele nos recompensa e ele nos traz a verdadeira bênção, que é só encontrada em Jesus Cristo, na palavra de Deus, no nosso relacionamento com o Pai, e não naquilo que muitas vezes foram ensinados por religiosos. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, te pedindo por discernimento, por tua graça, tua misericórdia sobre nós, nos ensinando e nos ajudando, Pai, a negarmos as nossas inclinações carnais, que muitas vezes nos leva, nos dita a querer reconhecimento de homens, a querer expor aquilo que nós fazemos na nossa vida espiritual, com intenções no coração não de fato nos conectarmos contigo, mas de ter de homens aquilo que nós só encontramos no Senhor. Purifica as intenções do nosso coração, nos leva para mais perto de Ti, nos ensina a nós os Teus caminhos, nos ensina, Pai, a não sermos como os hipócritas, nos ensina a nos guiarmos na Tua palavra e que é Jesus Cristo, nos ensina a nos guiarmos verdadeiramente naquilo que realmente importa, nos caminhos que Jesus nos ensinou, não aquilo que pensamos que é bom segundo o nosso coração, não o que certos homens nos ensinaram, e sim do que o Filho do Homem, Jesus Cristo, nos ensinou. Nos enche da tua graça, da tua misericórdia, Pai, e nos ajuda a negarmos o nosso eu e nos entregarmos a Ti a cada dia mais e vivermos um relacionamento de dependência com o Senhor no nosso dia a dia, não apenas numa lacuna do nosso tempo, mas a todo momento que o Senhor seja presente, que o Senhor seja o nosso universo, a nossa vida e que tudo seja de Ti, por Ti e para Ti. Nos ensina, Senhor, a Te agradar e o nosso coração estar alinhado com a Sua vontade para a nossa vida espiritual. Que a gente não seja as pessoas que caminham uma vida espiritual pensando estar caminhando certo e estar caminhando para a perdição, Senhor. Guarda o nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina os Teus preceitos, os Teus caminhos. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.